tarde ou boa noite, pessoal. Eu pretendo nessa aula falar um pouquinho sobre a história do átomo e das ligações químicas. A ideia aqui é dar uma introdução à química para que vocês possam entender a composição química das células, certo? Então, nessa aula de agora, eu vou falar um pouquinho sobre a história do átomo, número atômico e a tabela periódica. E depois eu vou fazer um repeteco com vocês sobre as ligações químicas, iônicas, covalentes e metálicas. Bom, então vamos lá. Imagine que você pega uma folha de papel e começa a cortar essa folha várias vezes, né? Ou seja, você rasga a folha no meio, depois você pega um dos pedaços, rasga novamente, pega esse pedaço menor, rasga novamente, e assim por diante. Aonde é que você vai chegar, né? Se você pegar um pedaço de plástico, um vidro, né, qualquer coisa assim, e fazer a mesma coisa, você pode cortar essa coisa inúmeras vezes. Ou seja, a matéria ela pode ser cortada em pedaços cada vez menores. E quem um dia observou isso, né, já logo no início, lá com os gregos, né, foram Demócrito e Leucipo de Abdera. O Demócrito e o Leucipo, eles já começaram a perceber uma coisa muito importante. Eles começaram a perceber que toda matéria é divisível, que nada no mundo que você vê à sua volta não deixa de ser divisível. Só que eles se perguntavam, bom, se eu posso dividir essa matéria em pedaços cada vez menores, aonde é que eu vou chegar? Bom, eles propuseram como primeira ideia de que você ia chegar a uma coisa que não se divide mais, que você não consegue dividir mais. Aí eles chamaram essa coisa de partícula não divisível, certo? Que em português a gente lê como átomo. Então átomo quer dizer não tomos dividir, se divide. Então olha a ideia, foi com os gregos que apareceu a ideia de átomo, né? Ou seja, a matéria pode ser dividida até que chega num ponto que não se divide mais, beleza? Bom, essa proposta foi feita antes de Cristo, né? Há mais de 2.000 anos atrás, 2.400 anos mais ou menos atrás, por aí. Depois vieram várias pessoas e começaram a pesquisar um pouquinho mais sobre a matéria. Aristóteles e Platão, por exemplo, acreditavam que toda a matéria era formada de 4 elementos importantes, né? Fogo, né? Terra, ar e água, certo? Então eles achavam que tudo que existia era formado desses 4 elementos, né? Tá aqui, ó, fogo, terra, ar e água, né? E da combinação desses você poderia ter outras coisas, como por exemplo ar e fogo, da quente e etc. Isso é o que eles chamavam de elementos da matéria, tá? Eu não sei se vocês percebem, né, mas olha lá, se vocês olharem esses elementos, também estão associados a figuras geométricas, né? Figuras geométricas regulares, né? Como por exemplo o tetraedro, o cubo, né? O icosaedro e etc, né? Aristóteles e Platão, então, associavam a essas ideias geométricas porque eles eram excelentes matemáticos, né? Já os gregos eram excelentes matemáticos. Mas essa ideia não deu muito resultado, né? Muito mais tarde, olha, vejam lá, mais de 1.800 anos depois, os químicos, ou melhor, os alquimistas, estavam começando a brincar com a matéria, né? E ao brincar com essa matéria, ou seja, misturar coisas, né? Eles começaram a perceber algumas coisas muito interessantes. Então veja só, o que Dalton descobriu? Dalton descobriu que, por exemplo, se você misturasse oxigênio com hidrogênio, veja que já aparece a palavra oxigênio e hidrogênio, você conseguia água. Ou seja, você combinasse o oxigênio com o hidrogênio, você conseguia água. E ele percebia que essa proporção era de 1 litro para 2 litros de hidrogênio, que dava 2 litros de água, certo?
Então veja, mesmo que você aumente a quantidade de oxigênio, você teria que aumentar na mesma proporção a quantidade de hidrogênio. E você conseguiria uma mesma proporção de água, né, proporcional à quantidade de oxigênio ou de hidrogênio. Então veja só, baseado nisso, Dalton propôs a ideia, então, de que se a gente fosse reduzindo essas proporções, a gente chegaria numa proporção muito pequena. Mesmo assim, a gente ainda teria hidrogênio, oxigênio e água, né? Aí ele começou a pensar nessa questão da redução das proporções e percebeu que deveria existir esse tal de átomo, né? Por quê? Que era uma coisa lá inventada pelos gregos. Porque as proporções sempre se mantinham, mesmo as menores proporções. Então ele falou, poxa, será que a matéria realmente não é composta por átomos? Daí ele propôs a seguinte ideia, ele propôs que se você misturasse o oxigênio com o hidrogênio, né, você teria uma combinação assim, ó, o átomo de oxigênio com o átomo de hidrogênio, daria o que ele chamou de átomo composto de água, certo? Quer dizer, ele levantou essa hipótese, mas ele achava que os átomos eram como bolinhas, partículas, bolinhas, né? Hoje a gente sabe, por exemplo, que na verdade o oxigênio é formado pelas moléculas de oxigênio, O2, e que o hidrogênio é formado por H2, por pares de hidrogênio, e que a proporção não era bem aquela que ele colocou, né? Mas veja, é de 1 para 2 para 2, do mesmo jeito, só que a quantidade de átomos envolvidos é diferente. E hoje nós temos a ideia de molécula, então a gente fala em molécula de água, molécula de gás hidrogênio e molécula de gás oxigênio. Bom, essa ideia de átomo enquanto bolinha permaneceu por bastante tempo. Até que em 1833, mais ou menos, os cientistas, um pouquinho antes na verdade, né, os cientistas começaram a descobrir a natureza elétrica da matéria, ou seja, que da matéria saía elétrons de alguma forma, saía essa coisa que eles chamavam de eletricidade, né? Inclusive Michael Faraday, né, ele desenvolveu a primeira pilha, né, uma primeira pilha química, certo? Então ele começou a propor várias leis, né, que completavam as leis, inclusive de Dalton e outros anteriores, como Proust, etc, né? Bom, mais tarde, em 1875, veja só, Wilhelm Crookes, ele pegou um tubo de vidro, colocando previamente 2 eletrodos, e extraiu o gás daqui. Ao extrair o gás daqui, colocar um pouquinho de gás hidrogênio, por exemplo, ou deixar um gás em baixa densidade, ele observava que a eletricidade, ao ser aplicada nesses 2 pontos, produzia luz, né? Aliás, é aqui que nascem as lâmpadas de fluorescente, as lâmpadas que a gente chama de eletrônica, as lâmpadas de neon, né? Ou seja, ao aplicar a eletricidade sobre 2 pontos, né, dos 2 eletrodos, a gente conseguia uma certa quantidade de luz, né? Isso aí deixou os cientistas na época entusiasmados, né? E aí começaram a fazer vários tubos de vários formatos, como vocês podem ver nas anteriores aí, né? Nas apresentações anteriores. Então, olha lá, formatos os mais variados. Até que desenvolveram esse tubo aqui, né? Esse tubo, a intenção dele era tentar mostrar se essa luz que saía, ela era uma partícula, o que ela era, né? E qual era o comportamento dela. Por exemplo, se você colocar uma cruz de malta aqui dentro e ligar o aparelho, você vai conseguir uma projeção da cruz de malta aqui, ó. Estão vendo na frente? Isso mostrava que essa luz, ela tinha um comportamento retilíneo, certo? Ao colocar também um molinete aqui dentro, ou seja, um catavento aqui dentro no lugar da cruz de malta, essa luz, ao bater nesse
molinete, ele produzia um certo movimento. Aliás, não é a luz, né? Era uma espécie de radiação, né? Na verdade, não dava para se ver bem a radiação, né? O que via era a projeção aqui no final do tubo, né? Mas olha lá, esse molinete que era colocado aqui, né? Ele mostrava que a luz, então, era formada de partículas, essa luz. Daí, viram que não era da mesma natureza que a luz comum, né? Que devia ser feito por outras partículas. Essas partículas, então, elas foram chamadas de elétrons, né? Ao colocar uma placa de metal aqui embaixo, por exemplo, e outra placa em cima, e ligar também uma certa tensão aqui, por exemplo, positivo aqui e negativo aqui, ao colocar o negativo aqui, essa luz se desviava para cima, indicando que ela tinha uma natureza elétrica, ou seja, que ela era negativa, porque negativo repele negativo. Se invertesse a placa, acontecia o contrário, a luz ia para baixo, né? Também ao colocar o ímã aqui em volta, eles percebiam que o ímã desviava essa luz para lá e para cá. Bom, de qualquer forma, isso provou que o elétron tinha uma carga que eles chamavam de negativa, certo? Então olha lá no desenho, se você colocar uma placa negativa aqui, os elétrons que saíam daqui, tendendo aí para o anodo, né, para a parte positiva, eles acabavam sofrendo um desvio, indo para lá, para cima, né, atraídos pela placa positiva. Se você inverter, ele tende a ir para baixo, né? Tem vários vídeos na internet mostrando isso. Eu vou mostrar um aqui só para vocês verem o comportamento, isso aqui funcionando, tá? Observe. Opa. Só um minutinho. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Agora sim. Eu vou dar um voltar aqui e vocês podem ver o comportamento. Olha lá, reparem que a sombra mostra que os elétrons têm um comportamento definido, né? Mais uma coisa, vocês podem observar que quando olha de lado o tubo, a gente não vê os elétrons, né? Porque a gente vê a projeção aqui no final, né? Os cientistas costumam colocar aqui um material feito de fosfato, né, e outros materiais, que quando esses elétrons batem aqui, eles produzem a luz. Então, na verdade, não é bem uma luz aqui, é uma radiação, certo? Bom, vamos lá. Mais tarde, Eugênio Goldstein, né? Eugênio Goldstein, ele colocou uma placa toda perfurada e colocou o cátodo aqui e colocou o anôdulo ali, né? O positivo, ligou a carga positiva aqui e a carga negativa aqui, certo? Aí, ao ligar o tubo, é de se esperar que os elétrons saiam da placa negativa e vão para a placa positiva. Então essa parte aqui tende a ficar esverdeada, certo? Mas ao fazer isso, o Goldstein ele percebeu que além de aparecer raios nessa direção, também apareciam raios na direção contrária. Isso evidenciou que a matéria, né, também era formada de outras coisas, como prótons, né, que no início foram chamados de raios canais pelo Eugênio Goldstein, né, pelo Goldstein. Então, olha lá, da matéria podia sair coisas. Então vejam só, se da matéria pode sair cargas negativas e da matéria também pode sair cargas positivas, então peraí, a matéria não pode ser feita de átomos, bolinhas, certo? Mas antes de continuar, vamos dar uma olhada nesses raios canais aqui para vocês verem que legal. Olha só essa filmagem, muito bacana, né? Ó, o cara vai ligar no escuro, certo? Olha que legal. Reparem a telinha lá, que é o polo negativo, onde está ligado o eletrodo, né? Aqui é um gerador de alta tensão, né? Com uma bateria. E vai ligar agora, olha lá. Olha, reparem, aqui são os elétrons. E lá os raios canais.
em cima, certo? Então foi isso que o Einstein verificou, tá? Não é mais fácil. Bom, então estava descoberto os prótons e os elétrons, beleza? Inclusive esse tubo de raios catódicos, esse tubo do Crookes foi o que deu início à ideia de televisão, né? Por exemplo, as televisões antigas, não as de LED atuais, né, nem essas modernas de computador, não usam mais isso. Mas as primeiras telas de computadores, as primeiras telas de TV, elas usam o chamado tubo de raios catódicos. Por que raios catódicos? Porque no início os elétrons eram chamados de raios catódicos, assim como os prótons de raios canais, certo? Então olha lá, como é que se produzia isso? Tinha uma grade, né, aqui em volta, e aqui dentro tinha um eletrodo, né? Esse eletrodo ele era aquecido, certo? É uma espécie de válvula. Aqui então se comporta com uma carga negativa, o polo negativo. Aqui na frente tem placas que atraem os elétrons, placas positivas, certo? Também na parede do tubo, né, que seria o anodo. Então olha lá, o cátodo é a parte negativa, o anodo a parte positiva. Essas placas então direcionam os elétrons nesse sentido aqui, ó. Quando os elétrons batem na tela, eles produzem um ponto luminoso. Aí veja, por controle eletrônico, nós temos aqui em volta bobinas, né, que a gente chama de controle de deflexão. Essas bobinas, elas geram um campo magnético e fazem esses raios de elétrons, né, esses raios catódicos, descerem ou subirem. Ao descer ou subir, eles conseguem controlar o ponto luminoso, fazendo ele para cima ou para baixo, certo? Daí então, vejam só, ele pode produzir um ponto aqui, outro ponto aqui e assim por diante. Essas placas também têm a capacidade de bloquear, em certos momentos, a vinda dos raios. Então você pode fazer o raio parar e criar um ponto de sombra, ou um ponto mais fraco e assim por diante. Isso faz então com que os pontos aumentem, né, ou diminuam, e eles subam ou desçam, ou vão para a direita ou vão para a esquerda. Então as placas deflectoras aqui, elas fazem o raio ir para um lado ou para o outro. Então vejam só, é jogado um pontinho na tela que vai mudando de lugar e vai escrevendo uma espécie de linha na tela. Aí essa linha passa para baixo, continua até montar um quadro, certo? Mas isso é feito tão rápido, a uma frequência tão rápida, de mais de 16.000 Hz, né, que no final o efeito para a gente é a formação de uma imagem. Se você coloca essa imagem uma atrás da outra 30 vezes por segundo, né, você não consegue perceber. Então acaba formando uma imagem em movimento, como se fosse um cinema, certo? Então esse tubo de raios catódicos, na verdade então, é um tubo de Crookes, tá? Aqui vocês podem ver as primeiras televisões como é que eram. Olha lá, o tubo de raios catódicos, né? A televisão não tinha aquele formato mais quadrado, né? Depois com o tempo foi sendo aperfeiçoado, né? Então, essas primeiras TVs. Bom, se do átomo podia sair prótons e podia sair elétrons, ou seja, os raios canais e os raios catódicos, então aquela ideia de que a matéria era feita de bolinhas caiu por terra. Aí, o modelo de Dalton caiu por terra. Os cientistas aceitaram que a matéria era formada de átomos, mas contestavam esse modelo, tá? Aí então o Thomson, né, em 1897, propôs esse modelinho aqui para o átomo. Ele dizia assim, o átomo deve ser ainda uma esfera maciça com cargas positivas, mas tem as cargas negativas que se soltam. Então veja aí, essa massa maciça aqui seria os raios canais, e essa parte negativa seria os raios catódicos, certo? Bom, mas esse modelo ainda não causava muito contentamento, né? Bom, mais tarde, Pierre Curie e Marie Curie, ou seja, lá mais tarde de um ano depois, né, veja, em 1897 o Thomson propôs esse modelo. Em 1898 o casal
Curie, né, Marie Curie e Pierre Curie, eles começaram a estudar a radioatividade. Eles ficaram sabendo que, por exemplo, de uma pedra, de um metal chamado rádio, podia sair uma certa radiação. Eles começaram a observar isso em laboratório. E eles descobriram o que a gente chama de radiação alfa, certo? Radiação alfa, hoje a gente sabe que nada mais é que um núcleo de hélio formado por 2 prótons e 2 nêutrons, beleza? Então, Marie Curie e Pierre Curie ganharam, aliás, a Marie Curie ganhou um prêmio Nobel, né? O Pierre Curie, depois de alguns anos no laboratório, ele foi sair do laboratório e foi atropelado por uma carroça e morreu, né? Mas a Marie Curie continuou fazendo as pesquisas com radioatividade. Bom, o importante é saber que eles descobriram as partículas alfa, que dos átomos podiam sair partículas alfa. Eles verificaram que as partículas alfa eram positivas, né, que tinha uma massa correspondente a 4 prótons, mas na verdade eram 2 prótons e 2 nêutrons, né? Bom, com tudo isso, em 1911, esse cara aqui, o Ernest Rutherford, né? Rutherford foi aluno do Thomson, daquele cara do modelinho pudim com passa lá, aquele modelinho de átomo anterior aí, ó, né? O Rutherford foi aluno desse cara aqui do Thomson, que propôs esse modelo aqui, né? Aliás, ele é chamado pudim com passa porque lembra um pudim com as uvas passas no meio, ou passas de outras passas, né? Outras frutas. Bom, o Rutherford não acreditava muito naquele modelo do Thomson. E ele resolveu saber se realmente, resolveu tentar descobrir se realmente o átomo era daquele jeito, né? Aí ele teve uma brilhante ideia. Veja só o experimento que ele fez. Veja que aí começa a aparecer a experimentação, né? Com a Marie Curie, com o Pierre Curie e com o Rutherford. Ele pensava assim, bom, se eu pegar uma placa de ouro e amassar ela, deixar ela bem fininha, né? Eu vou ter os átomos um em cima dos outros, né? Assim, ó, uma plaquinha de ouro teria um formato assim. Isso imaginando que o átomo fosse essas partículas densas, certo? Bom, por que ele escolheu o ouro em primeiro lugar, né? Porque o ouro, ele é muito dúctil. O que é dúctil? Você pode amassar sem ele se quebrar. Os metais em geral são dúcteis, mas tem um certo limite, né? Se você amassar uma placa de ferro até um certo ponto, chega um ponto que ela já não mais mantém unida os átomos. E o que ele fez foi pegar um pedacinho de ouro e amassar até formar uma placa bem fininha. Que aí ele conseguiria uma situação assim, ó, um átomo em cima do outro. Ele pensou, bom, se eu tiver uma placa bem fina, eu vou ter os átomos um sobre o outro. Aí ele pensou assim, e se eu jogar sobre essa placa de ouro partículas alfa? Ó, é como se você jogasse areia sobre uma tela, por exemplo, qualquer coisa assim, certo? Então, olha lá, ele sabia já de antemão que naquela época, já em 1911, os cientistas já tinham descoberto que a radioatividade provocava câncer, tá? A própria Marie Curie teve problemas de saúde por causa de tanto trabalhar com radioatividade. E eles começaram a observar que essa radioatividade causava câncer. Então, o que o Rutherford fez? Pegou uma partícula radiativa, que emitia partículas alfa, e colocou dentro de um bloco de chumbo, e fez um pequeno furinho, né? Esse furinho, ele colocou um anteparo na frente, ou seja, uma placa para barrar quando ele não queria observar, para evitar que a radiação fizesse mal para ele. Aí olha lá, quando ele tirava a placa da frente, isso formava um feixe que batia na placa. Veja, ele não enxergava esse feixe, certo? Aqui está representado para ficar fácil de entender, mas ele não via esse feixe. Bom, mas ele sabia que você podia perceber essa radioatividade pelo comportamento de alguns materiais. Por exemplo, existe uma pedrinha, um tipo especial de cristal, que se você colocar na frente dessa radiação, ele produz um ponto luminoso, como lá no tubo de raios catódicos. O raio bate
a pedra e gera um pontinho luminoso, né? Bom, aí ele pensou o seguinte: se eu pegar esse raio, essas partículas, e jogar contra a placa de ouro, essa placa de ouro vai deixar passar a luz ou vai voltar quase toda a luz? Ou melhor, toda a radiação. A radiação vai bater ou vai voltar? Não a luz, né? Radiação. Bom, a primeira ideia é, se os átomos forem maciços, né? Voltando lá no desenho anterior, olha lá. Você pode observar que se os raios forem maciços, uma parte das partículas alfa vão passar por esses vãos aqui, ó. Mas uma boa parte das partículas vão voltar. Bom, analisando com mais detalhe isso, ele observou que em vez da maior parte dos raios baterem e voltarem, a maior parte dos raios passaram direto. Puxa, aí ele ficou abismado. Mas por que passa tanta partícula? Então, será que essa matéria é tão densa assim? Não. Ele observou que essa matéria não era tão densa, não era feita por partículas maciças, né? Aqui vocês podem observar que eles, nos desenhos dos livros, eles dizem que colocam uma placa aqui na frente, que essa radioatividade, ao bater, produz pontos de luz. O Rutherford não usou exatamente esse modelo, ele usou a placa de ouro, o bloco de chumbo, etc. Mas ele usou aqui na frente uma espécie de microscópio, tá? Em que ele ia mudando o microscópio lugar para lugar e observando onde tinha mais luz, né? Ou melhor, onde produzia mais luz, né? Onde um raio produzia mais luz. Beleza? Então, olha só. Ele observou então que a maior parte dos raios passavam direto. Mas mais uma coisa deixou ele abismado. Ele observou que uma parte dos raios, ao invés de passar simplesmente direto, eles sofriam desvios. E esse comportamento deixou ele intrigado. Aí ele começou a estudar com mais detalhe isso e então chegou a um modelo, certo? Olha lá, se fosse o modelinho pudim com passas, eu teria um comportamento assim do raio, né? Mas a maior parte dos raios não deveriam passar direto, os raios alfa, né? Ou das emissões alfa. Outra coisa que ele observou é que tinha vários desvios diferentes, né? Então ele propôs a seguinte ideia. Vejam só, a maior parte da radiação passava, né? Só que, ou seja, o átomo era um imenso vazio. Só que uma parte dos raios, ao passar próximo do centro do átomo, eles sofriam desvio. Então ele propôs a ideia, os átomos têm um núcleo positivo, muito pequeno, e os elétrons devem circular aqui em volta, certo? Como um modelo planetário. Aliás, essa ideia de modelo planetário já tinha sido proposta por um japonês chamado Antaro, né? Mas ele não explicava. E o Rutherford não. O Rutherford explicou com bastante detalhe. Olha lá, ele disse, o átomo tem um núcleo e os elétrons giram em volta. Como os elétrons giram em volta, eles mantêm os átomos afastados. Então um átomo não consegue entrar no espaço do outro, certo? Como se fossem ventiladores, vamos pensar assim, ventiladores aqui, rodando em altíssima velocidade, tá? Essa foi a ideia inicial. Bom, por que ele achou que o átomo tinha esse núcleo e que esse núcleo era positivo? Porque quando ele pensou, quando esses raios passam por aqui, eles sofrem desvio, e esse núcleo deveria ser positivo porque as partículas alfa são positivas, então positivo repele positivo. Quando esse raio bate no núcleo, chega próximo do núcleo, ele pode sofrer desvio para trás, certo? Bom, fazendo inúmeros cálculos, o Rutherford não só propôs esse modelo planetário, aí, vamos dizer assim, com mais detalhe, né? Não é bem um planetário, né? Porque o planetário ele é mais ou menos plano, né? Aqui o modelo é tridimensional, né? Os elétrons estão em volta, formando uma nuvem aqui e o núcleo aqui. Ele calculou, olha que interessante, o Rutherford foi tão detalhista, mas tão detalhista, que ele calculou inclusive o tamanho desse núcleo. Ele chegou à conclusão que esse núcleo
era 100 mil vezes menor do que essa região aqui. Essa região foi chamada de eletrosfera, né? Então, olha lá, o núcleo era 100 mil vezes menor que a eletrosfera. Aliás, se ele fosse desenhar aqui, esse negócio nem deveria aparecer, né, de tão pequeno que é o núcleo, né, proporcionalmente. Só para vocês terem uma ideia, imagine que a escola de vocês seja a eletrosfera do átomo. O núcleo seria mais ou menos o tamanho de uma azeitona no meio do terreno da escola. Né? Olha lá, o núcleo é 100 mil vezes menor do que a quadra toda, né? Vamos dizer assim. Entenderam? Ou seja, a azeitona é 100 mil vezes menor que a quadra toda da escola. É mais ou menos essa proporção. Bom, então o modelo do Rutherford foi bem aceito logo de cara, né? Então a ideia dele era mais ou menos essa: ó, existe uma nuvem de elétrons e um núcleo positivo no meio. Para facilitar as coisas, a gente coloca assim, ó, como se os prótons estivessem aqui no meio e os elétrons em volta. Reparem que tudo isso aqui é muito pequeno na prática, mas para efeito de representação ajuda a enxergar desse modo. Reparem que nessa época ainda não tinha sido proposto a ideia de nêutron, mas o Rutherford já suspeitava que tinha algo mais nesse núcleo, tá? Que depois então se descobriu o nêutron no núcleo. Bom, então olha lá, aqui é o que eu estou falando para vocês. Olha lá, o átomo ele tem mais ou menos 10 a menos 10 nanômetros, 10 a menos 10 metros, que seria correspondente a um angstrom. Não sei se vocês estão lembrados disso, né? Um angstrom, né? Lembra que 10 a menos 9 é o nano, né? E 10 a menos 10 seria um décimo do nanômetro, que seria um angstrom, né? Então o átomo teria mais ou menos um angstrom de largura, e esse troço aqui dentro, esse núcleo, seria 1 milhão de vezes menor. Reparem, 10 a 15ª, menos 15, né? Então olha lá, essa era a ideia então do Aristóteles, né? Do Aristóteles, do Rutherford. Bom, mais tarde então, os cientistas descobriram o núcleo. Aliás, que no núcleo tinha mais coisas, tinha os prótons. Bom, até aí, esse modelo do Rutherford estava jóia, né? Mas tinha um probleminha, tinha um problema sério. Ele não conseguiu explicar por que, se os elétrons giram em torno do núcleo e o elétron é atraído pelo próton, carga positiva atrai negativa, por que o elétron não cai no núcleo? Por que ele fica girando como se fosse um satélite geoestacionário, né? Vamos dizer assim. Por que ele fica girando e ele não cai no núcleo? Bom, isso ele não conseguiu explicar. Coube a um outro cara tentar explicar isso. Bom, para poder entender mais isso aqui, a gente tem que lembrar um pouquinho sobre aquela questão do Newton e decomposição da luz. Você se lembra que o Newton fez a série de experimentos em que ele pegou a luz do Sol, fez passar por um prisma e conseguiu decompor a luz nas várias cores do arco-íris, certo? Bom, nós vimos também que cada corzinha daquela, né, corresponde a uma onda no comprimento de onda diferente, né? Comprimento de onda diferente. Ou seja, em outros termos, eu disse a vocês que todas as cores são ondas com frequências diferentes. E que quanto maior é a frequência da onda, menor é o seu comprimento. Lembra disso? Aqui, por exemplo, o comprimento é maior, aqui é maior, aqui é maior. Então, do vermelho para o violeta, o comprimento de onda diminui, mas a frequência aumenta, né? Vocês estão lembrados disso lá na aula de ecologia, né? Então, o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência. Beleza? Aí depois até discutir com vocês um pouquinho do espectro eletromagnético, né? Então olha lá, se você pegar a luz do Sol, fazer passar por um prisma,
Depois pega uma pequena fenda para ficar, aliás, desculpa, uma fenda, perdão, pegar a luz do sol, passar por um bloco com gás hélio, depois fazer passar por uma pequena fenda, você consegue suprimir algumas cores no arco-íris. Ou seja, se você passasse a luz do sol direto para essa fenda e jogasse no prisma, você ia ter as cores do arco-íris. Mas quando você coloca o gás hélio, por exemplo, aqui, ele suprime algumas cores, ou ele absorve algumas cores, certo? Se você pôr, por exemplo, pegar um tubo de raios catódicos, olha que legal, se pegar um tubo de raios catódicos e você colocar aqui, por exemplo, gás hidrogênio a uma baixa densidade e fazer ele produzir luz, a luz que sai dele, ao atravessar o prisma, ele produz algumas bandas coloridas aqui. Veja, ele não produz todas as cores, né? Aqui não é um exemplo do hidrogênio, mas dá para ter uma ideia. Olha lá. Ao passar a luz pelo prisma de um gás, né, produzido por um gás, ele produz certas bandas de cores, né, chamado espectro de emissão. Então, por exemplo, se eu pegar o hidrogênio, aqui ó, o espectro do Sol, né? O espectro é todas aquelas ondas produzidas pelo Sol de cores diferentes. É um espectro contínuo, né? Quando você põe o hidrogênio, você consegue algumas faixas, algumas pequenas partes. Se você coloca mercúrio, por exemplo, você consegue outras ondas que não aquelas de cima, certo? Então, por exemplo, você obtém um pouco de onda vermelha, um pouco de onda laranja e assim por diante, até chegar no azul. Se você colocar o sódio, você vai conseguir um espectro diferente, né? Mas veja, não é um espectro contínuo, é interrompido. Bom, diante de tudo isso, os cientistas começaram a perceber que conforme o átomo que colocava lá, você conseguia espectros diferentes. Bom, foi então que Niels Bohr teve uma grande sacada. Ele juntou várias ideias, né? Na mesma época, um cara chamado Planck, né, Max Planck, ele descobriu que a energia ela não é contínua. Ou seja, não é como, por exemplo, você abre uma torneira e se deixar a torneira escorrer, você tem uma água correndo continuamente. Quando você fecha mais a torneira, você tem a água em forma de gotinhas, né, caindo em forma de gotinhas. Foi justamente isso que o Max Planck descobriu, que a energia produzida, a energia qualquer que seja, ela não é contínua, ela é discreta, ou seja, ela ocorre em pacotinhos de energia, né? Por exemplo, a luz, ela não é uma coisa contínua. A gente tem ideia de que ela é contínua, mas na verdade ela não é uma coisa contínua. Ela é formada por pequenos pacotinhos de energia. Aí esses pacotinhos de energia é o que a gente chama de quantum. Então olha lá, daí vem a palavra mecânica quântica. A mecânica quântica lembra justamente dessa natureza da luz, né, e de muitas outras partículas. Elas são não contínuas, elas são discretas, né? A luz é uma emissão discreta. Ou seja, na verdade, os cientistas propuseram que ao mesmo tempo que a luz é uma onda, ao mesmo tempo ela é formada por pacotinhos de energia, que a gente chama de fótons. Beleza? Então essa luz que está vindo para cá, ela é quantificada, ela vem em pacotinhos. Beleza? Bom, Niels Bohr pegou essa ideia da energia quântica, quantificada, pegou essa ideia aqui do espectro contínuo e o modelo do Rutherford e propôs a seguinte ideia. Olha só. Ele propôs a ideia. Por que o elétron não cai no núcleo? Então vejam só. Se eu tiver um elétron aqui em volta do átomo, certo? E eu jogar uma certa energia nele, o que vai acontecer? Esse elétron vai dar um salto e vai receber energia e vai se afastar do núcleo, certo? Se você der mais energia para ele vai se afastar mais e assim por diante. Então todo elétron que recebe energia, ele acaba se afastando do núcleo, certo? Se
ele voltar para o estado original dele, ele emite a mesma energia. Beleza? Só que ele pode emitir essa energia em pacotinhos discretos de energia, ou seja, em montinhos discretos de energia. Certo? Então, olha aí. O elétron pode saltar para uma órbita mais baixa, aí ao saltar para uma órbita mais baixa, ele libera um pacotinho de energia. Esse pacote de energia são as radiações, como a luz, por exemplo. Então, olha lá. O Niels Bohr não só propôs o mesmo modelo do Rutherford, tentando explicar o modelo do Rutherford, como explicou da onde vinham essas energias, né? Vinha desses saltos que o elétron dá, certo? E por que o átomo absorve energia? Já se sabia que o átomo absorvia energia, né? Absorve por quê? Quando o elétron absorve essa energia, ele dá pequenos saltos, né? Para cima, para fora do átomo. E se ele voltar para o interior do átomo, ele volta perder energia. Quando o Niels Bohr propôs essa ideia, ele acabou mostrando então que existem energias associadas à posição do elétron. Então veja só, se o elétron chegar até aqui, ele não consegue mais liberar energia, então ele não cai. Certo? A ideia foi essa. Ele chega num valor mínimo do qual ele não perde mais energia. Em outras palavras, a gente diz o seguinte, que o elétron pode assumir várias posições aqui, que a gente chama de camadas. A primeira camada, a segunda camada, a terceira camada, a quarta camada, ou seja, a camada K, camada L, camada M, camada N, certo? Você já deve ter aprendido isso lá em química. Então, olha que bacana. Sempre que que o elétron salta de uma camada para outra no átomo, ele ganha energia, né, quando ele se afasta do átomo. E sempre que ele volta, ele vai perder energia até chegar numa energia mínima, da qual ele não consegue mais sair, né, ele assume a energia mínima. E ele não tem exatamente aquele comportamento planetário, porque no comportamento planetário, o que aconteceria? O planeta que estivesse aqui em volta, se estivesse muito próximo do outro planeta, ele poderia cair no planeta, certo? Então poderia sofrer atração. E a atração aqui é diferente, é a atração eletrostática. Lá nos planetas a atração é de massas, né? Bom, mais tarde outros cientistas fizeram vários cálculos, né? O Bohr só conseguiu explicar para o átomo de hidrogênio, mas não conseguia explicar para os outros átomos como é que eram aqueles espectros todos. Aí vários cientistas propuseram N modelos, estudando essa energia que sai dos átomos, né? Aí foi então que eles perceberam que dentro da camada existe uma subcamada, que dentro da subcamada pode ter uma camada menor, ou seja, pacotes menores de energia, tá? Mas sempre pacotes de energia. Bom, só para ilustrar, olha que legal. Se você pegar, por exemplo, uma chama e colocar um pouquinho de lítio para queimar uma chama, ele produz uma cor. Se você colocar o potássio, ele produz outra cor. Se você colocar o sódio, por exemplo, você tem uma cor quase igual ao do potássio. E assim por diante. É fácil, experimenta jogar um pouquinho de sal no fogão aceso do fogão, né? Quando você joga um pouquinho de sal, você vai ver que forma uma chama meio alaranjada. Isso é próprio do sódio, tá? E isso está associado justamente a quê? Quando você joga o átomo no calor, né, ele absorve a radiação, o calor, né? Ela absorve essa radiação e libera. Na hora que libera aquela cor específica que vocês viram lá, né? Daí os fogos de artifício, por exemplo. Por que que os fogos de artifício têm várias cores? Porque junto com a pólvora eles colocam outros materiais, como ferro, sódio, pode pôr um pouquinho de potássio, lítio, etc., produzindo então o azul, verde e etc. Tá bom? Bom, eu não vou entrar em muito detalhe porque isso é só uma revisãozinha da química, né? Bom, os cientistas analisaram os vários átomos e descobriram que os átomos têm diferentes quantidades de elétrons em volta do núcleo, certo? Por exemplo, o átomo de rádio tem 86 elétrons em volta dele, tá?
Só que esses elétrons, eles descobriram que são distribuídos em camadas. 2 na primeira camada, 8 na segunda, 18 na terceira, assim por diante. Isso que vocês aprenderam lá em ciências. Né? Mas olha lá, além dessas camadas, né, antes de mais nada, aí, ó, os nêutrons e os prótons formam o núcleo, né, e os elétrons a eletrosfera. Bom, além dessas camadas, outros caras então descobriram, como por exemplo esse Summerfield, descobriu que poderia haver subcamadas. Ou seja, dentro da camada tem subcamadas. Aí ele propôs inclusive órbitas elípticas, uma porção de coisas. Isso, veja, tudo isso é baseado em cálculos matemáticos, uma porção de coisas. Tá? Então, por exemplo, esse L aqui significa número quântico secundário, certo? Então ele propôs que poderia existir um orbital S, um orbital P, um orbital D e F, assim por diante, que seriam outras camadas ou outras posições que o elétron poderia assumir. Tá? O modelo foi então ampliado, o modelo de Bohr foi ampliado para um modelo Bohr, Rutherford, Summerfield e assim por diante. Né? Bom, aí ó, vocês têm uma visão moderna de como os cientistas veem as camadas hoje, né? Aliás, perdão, os orbitais hoje, né? Os orbitais seriam as menores subcamadas possíveis, vamos dizer assim. Beleza? Então, para finalizar, olha lá. O átomo pode ser dividido em camadas, K, L, M, N. E cada camada tem um número associado. Então, primeira camada, segunda camada, terceira camada. Esse N, a gente diz que o N é igual a 1, né? É chamado de número quântico principal. Tudo bem? Olha lá, número quântico principal. Por que ele chama número quântico principal? Porque ele define a posição do elétron. E a posição do elétron tem a ver com a quantidade de energia que tem em volta, parece que esse elétron tem em volta aí do átomo. Né? A quanta energia ele está associado. Né? A quantidade de energia, perdão. Bom, dentro dessa camada K tem uma subcamada, né, que a gente chama de camada S. Né? Essa subcamada S, a gente também associa um número, o número 0. Né? Então as subcamadas, ou subníveis, tanto faz, energia, a gente associa também um número. Né? Só que começando pelo 0. Aqui começa por 1, né? Aqui começa por 0. E dentro desse subnível S, pode ter um orbital esférico com 2 elétrons. Em cada orbital só cabem 2 elétrons. Daí a gente representar esse orbital por uma caixinha assim, indicando que tem 2 elétrons. Essas duas setinhas aqui indicam que esses 2 elétrons têm spins contrários. Por isso eles conseguem conviver no mesmo espaço, porque eles giram em sentidos contrários. Tá? Ao mesmo tempo que eles se repelem, eles se atraem pelo comportamento magnético. Ou seja, não é que eles se atraem de a ponto de colapsar um no outro, mas de estarem no mesmo ambiente. Tá? Olha que interessante. Se você for para a camada L já está um pouco mais distante do núcleo. Ela já tem o número 2, né? Ela já é o número 2, a segunda camada, e ela tem 2 subcamadas. Reparem. Na camada S, só tem 2 elétrons dessa segunda camada. Na camada P tem 6 elétrons. Só que esses 6 elétrons estão divididos em 3 orbitais. Olha lá, 3 caixinhas. Então são 6 elétrons, 2 a 2, né? 6 elétrons 2 a 2, em regiões diferentes dessa camada P. Então veja, enquanto a camada S é esférica, a camada P tem um formato de halteres. Os elétrons estão numa posição S, numa posição X, outros estão numa posição Y e outros numa posição Z, certo? Se afastando uns dos outros. Reparem que esses elétrons eles não ocupam o mesmo espaço, certo? Só os pares podem ocupar o mesmo espaço. Na camada M tem 3 elétrons e assim por diante. Repare, 3 subcamadas, né, a 0, a 1 e a 2, S, P, D. Nessa cabe em 2, nessa cabe em 6, nessa cabe em 10. Veja, 2 mais 4, 6, mais 4, 10. Né? Ou seja, você vai jogando 2 a 2 ao lado aqui, ó. Então 2 aqui, 2 aqui, 2 orbitais aqui, 2 orbitais aqui. Cada 2 orbitais corresponde a 4 elétrons. Né? Reparem, então que eu posso associar a esse elétron uma camada, uma subcamada, ou um número quântico
secundário, número quântico principal, número quântico secundário, e um número quântico magnético, chamado número quântico magnético. Tá? Aliás, perdão, número quântico principal, secundário e... agora falhou. Número quântico magnético mesmo, tá certo. Né? E um outro detalhe, também tem o número quântico spin, tá? Quer dizer se ele é positivo, aliás, se tem um sentido ou outro. Por exemplo, mais meio e menos meio, tá? Bom, era isso que eu queria dizer, só para vocês terem uma ideia. Se a gente fosse entrar em detalhes sobre isso, seria até legal, mas demoraria muito, né? Não é o escopo dessa aula, tá? Bom, baseado nisso aqui, o Linus Pauling percebeu que, vejam só, se o elétron está próximo do núcleo, na camada K, ele tem menos energia, mas ao saltar para uma camada L, ele tem mais energia e assim por diante. Só que ele percebeu que, ao saltar da S para 2S para 2P, aumentava a energia, certo? Mas quando aumentava mais energia, ele não dava um salto exatamente para, por exemplo, de 3S para 3P, depois para 3D. Ele seguia uma outra estrutura, que é essa que foi proposta aqui por Linus Pauling. Olha lá, o elétron de menor energia, ele está na camada 1, a primeira camada, no primeiro nível de energia, e no subnível S, ou subcamada S. Né? Aqui cabem até 2 elétrons. Quando esse elétron salta, ele pode saltar para 2S, depois para 2P, depois para 3S, depois para 3P. Só que repare, quando chega aqui no 4S, né? Olha lá, quando ele chega aqui no 4S, ele não vai para 4P, ele vai para 3D. Ou melhor, quando ele chega aqui na 3P, ele não vai para 3D, ele vai para 4S primeiro, para depois ir para 3D. Repare que não segue a sequência das camadas exatamente, mas segue a sequência desse subnível seguindo esse diagrama. Tá? Então, ó, quanto mais o elétron vai saltando aqui no diagrama, né, mais energia ele vai adquirindo. Então, se você for comparar, por exemplo, o elétron na 4S com o elétron que está na 3D, o 3D tem mais energia que 4S, apesar de aqui estar na terceira camada e aqui está na quarta camada. Entenderam a ideia? Não sei se foi claro. Né? Então, por isso que ele se chamado aqui diagrama de Linus Pauling ou diagrama de energia, né? Tudo bem? Diagrama de energia. Bom, então esse é o diagrama de Linus Pauling. Na próxima aula, então, eu vou falar agora um pouquinho sobre número atômico. Tá? Vou parar por aqui e depois gravar uma outra aula.